Uma linda e verdejante vida a você, um lindo e maravilhoso domingo. Hoje é dia da gente falar um pouquinho sobre o seu signo pela leitura das runas. Para quem não me conhece, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, benzedor, runemal e cartomante. Que sua vida seja sempre uma expansão de consciência. Todos os dias nós temos vídeos aqui no canal, sendo que quinta e sexta não temos vídeo de conteúdo, mas nós temos os shorts, do qual a gente faz previsões utilizando as runas para saber como vai ser o seu dia. E aos domingos a gente tem a leitura das runas. Esta semana a gente já tem a entrada de outubro. Sexta-feira já vai ser o último dia do mês. Então sexta-feira eu vou lançar também sexta-feira não lanço o vídeo, mas essa sexta-feira, como é o último dia, a gente vai lançar o vídeo de trânsitos numéricos para o mês de outubro, para você já ir se preparando energeticamente para o outubro. E domingo, dia da eleição, vai sair o vídeo de previsões das runas para o seu signo, só que mensal. Eu sempre, no primeiro domingo do mês, eu sempre lanço o mensal, tá? Esse que a gente está fazendo agora é o semanal. Maravilha? Só para lembrar a ordem, primeiro eu vou falar sobre você, aspectos gerais de você. Segundo eu vou falar de relacionamentos, tendendo a ser relacionamentos amorosos. E o último eu vou falar de trabalho, também pegando uma pontinha na parte financeira quando convier, tá bom? Se a runa não bater com nada que você esteja vivendo essa semana, simplesmente respire, dê um sorriso e deixe ir. Talvez você não esteja nesta frequência. Ou você pode estar na frequência do seu ascendente. Não deixe de ver o vídeo do seu ascendente também. Caso você não saiba o seu ascendente, é só digitar no Google e ele vai te dar opções para você achar o seu ascendente. Você precisa saber o dia e a hora que você nasceu. Com a hora você vai saber o ascendente, tá bom? Então, por exemplo, eu sou de Gêmeos, meu ascendente é Sagitário. Se minha leitura de Gêmeos não está batendo em nada, absolutamente nada com o que eu estou vivendo, talvez eu esteja mais propenso ao meu ascendente. Então eu vou lá e dou uma lida, uma assistida na runa que representa o meu ascendente. Caso você tenha o signo e o ascendente sendo o mesmo, talvez não seja a frequência que você esteja nesse momento e está tudo certo, tá bom? Lembrando que isso aqui é a média energética das pessoas desse signo. Começando com o nosso primeiro signo. Bom, vou falar do signo de Áries. Áries, essa é uma semana de bastante desgastes, tá? Possivelmente você vai acabar tendo que contrair algum tipo de endividamento, algum tipo de empréstimo para sanar alguns prejuízos que irão acontecer durante esta semana. Agora, uma coisa interessante que quando eu olho o resto da leitura, ela traz a ideia de que por conta deste endividamento, a parte dos relacionamentos, as pessoas vão se reunir de volta ao seu entorno, pessoas que estavam um pouco mais afastadas, talvez algumas pessoas que estivessem brigadas com você ou tivessem algum tipo de rusga, retornando para próximo de você. Eu vejo que é uma semana de reunião. Então, por conta desse episódio, deste prejuízo, vou utilizar esse termo prejuízo porque é o termo que vem em mais ênfase na minha cabeça. As pessoas reúnem à volta de você também, você retomando algumas amizades ou alguns relacionamentos que estavam tanto quanto esfriados e lhe auxiliando nesse sentido. Eu também vejo que por conta deste movimento que mexe no seu financeiro, entre quinta e sexta-feira, a resolução de todo esse quadro financeiro, ele vai estar resolvido. Mas tem um extra, né? Que ele vai provocar um giro tal durante a semana que você vai estar em destaque muito grande para as pessoas. Isso vai te favorecer muito na questão do trabalho. Então, é uma semana que ela começa com um quê de que vai dar tudo errado,
tá? Mas ela tem uma tendência enorme de terminar de uma forma triunfal, e que isso faz com que o seu fim de semana dessa semana que termina, né, o sábado e domingo da próxima semana, já começa excelente, com possibilidades de uma ascensão, de um reconhecimento bem grande. Signo de Touro. Taurinos, é uma semana que nos traz a ideia de um recolhimento, né, ao voltar para dentro. É interessante que a sua semana ela tem um foco muito grande na parte familiar. Eu vejo através das runas aqui que essa postura mais tímida, mais fechada, mais interiorizada, para poder buscar essa força mesmo, ver onde que está o erro pessoal, ela vai ser muito presente durante essa semana. E isso vai acontecer justamente por problemas familiares. A gente vê ali na parte dos relacionamentos a runa Ótila invertida, e ela nos trazendo muito a ideia de relacionamentos conturbados com parentes e família. E isso prejudicando, de uma certa maneira, o seu desempenho, tanto na questão do trabalho, como a gente pode ver na última runa, que tem a runa Issa trazendo um certo congelamento, certo esfriamento dentro das relações trabalhistas, mas contra a primeira runa, que é a runa Ig, que é essa que parece... Eu não sei o que isso parece, mas a ideia é que isso seja uma semente. Então você, voltando para esse ponto interno, talvez revisitando coisas do seu passado quanto criança, e do qual essas relações familiares estarão muito, muito conturbadas esta semana, tá bom? Não se deixe envolver muito por isso. Veja internamente se isso faz algum sentido. Se não faz sentido, descarta. E mesmo que essa semana não seja uma semana muito boa na questão familiar e com os parentes, você tem que desbloquear esse gelo na parte do trabalho e das finanças, para que você não passe uma semana com dificuldades mesmo de conversa ou de posicionamento dentro da sua empresa ou do seu negócio. Gêmeos. Gêmeos, essa semana é uma semana bastante interessante. A gente tem aqui para o geminiano uma postura de crescimento bastante bom, principalmente o crescimento pessoal, dando resolução a algumas posturas que você está tomando, tá? Você tá decidido, e esta decisão ela pede para que você tenha uma firmeza interior, e aqui mostrando que no âmbito pessoal é uma semana de bom crescimento seguro, crescimento tranquilo, não aquele crescimento exponencial que depois a gente não sabe o que está acontecendo. Não, crescimento constante durante essa semana. Isso reflete em todas as áreas, obviamente, mas isso faz com que você tenha muito mais foco e atenção para poder resolver qualquer outro pepino que venha aparecer. Parte dos relacionamentos a gente tem aqui a runa Algis, e dizendo que é uma semana muito boa também para você dar ênfase nos relacionamentos, agora de uma maneira bastante ativa, não passiva ou reativa, tá bom? Então, relacionamentos, põe a casa em ordem nos seus relacionamentos. Parte do trabalho. Essa runa já me traz a ideia de que você tem que focar e desfocar do trabalho. Focar no sentido, você não está dando atenção, você não está dando o seu coração no seu trabalho. E com isso você, obviamente, não está tendo resultado. E o desfocar do trabalho vai levar a seguinte posição. Nem tudo que acontece no trabalho eu tenho que levar para o lado pessoal. Eu tenho que me posicionar pessoalmente no trabalho, mas eu não tenho que levar tudo no pessoal. Então ela traz esses dois recados para nós geminianos. Algumas coisas trabalhar de forma impessoal e completamente profissional, mesmo que isso possa acarretar algo negativo para você, mas tem que ser trabalhado de forma impessoal. E na outra ponta, você colocar de uma forma apaixonada naquilo que você faz. O que não é da competência das suas emoções, não trate de forma pessoal. Aquilo que realmente necessita que você dê o gás, dê esse gás. Cancerianos, assim como o signo de Gêmeos, nós temos também uma semana de um bom crescimento para vocês geminianos, ou para vocês cancerianos.
né? A runa que traz para nós é a mesma aqui de Gêmeos, que é a runa Ewas. E ela está também trazendo, da mesma forma que trouxe para Gêmeos, para Câncer, uma postura de um crescimento constante, uma semana de um bom crescimento. E a gente vê isso nos relacionamentos. Relacionamentos pede para essa semana mais aconchego, mostrar se você quer um relacionamento também em crescimento, né? A gente está falando de coisas que tem um crescimento pessoal, mas do relacionamento ele fala o seguinte: se você quer que o seu relacionamento cresça tanto quanto a sua postura pessoal vai crescer, é necessário que você mostre à pessoa que você está junto que esse relacionamento ele tem uma vida longa, uma vida próspera, que ele pode sobreviver às intempéries da vida, e mais do que isso, mostrar que você tem condição de manter este relacionamento. E aqui a gente está falando de você cuidar tanto do seu físico, que isso vai estar atrapalhando os relacionamentos, quanto de dar conforto à pessoa que você está se relacionando. E conforto no sentido de dela saber que ela pode contar contigo. Ou seja, na hora que o bicho pega, você está lá do lado dela. Na parte da finança na parte da finança, do trabalho, invista em estudo. Como eu falei, é uma semana de crescimento. Então, tudo que você puder de pegar de curso, tudo que você puder pegar de treinamento, tudo que você puder de pegar para desenvolvimento pessoal voltado ao trabalho, pegue. Cara, vai dar um gás enorme para você crescer dentro da parte do trabalho. Leão tem uma semana muito boa dentro dos relacionamentos. A gente está falando aqui pro leonino uma semana de reencontros e de formação de alianças, tá? Reencontros e formação de alianças e sociedades. Um tempo muito bom para o leonino para isso. E é legal quando eu olho para a segunda runa, que é a runa dos relacionamentos, tem a runa Manás. Manás é a runa do eu. E ela está falando o seguinte: olha, vão fazer essas uniões, vão fazer essas sociedades, mas lembra de você se posicionar de uma maneira de liderança, uma maneira mais proativa, tá? E é muito legal, porque quando eu olho para a runa do trabalho, que é a próxima, que é essa setinha para baixo, que é a runa Tiwas, ela está dizendo o seguinte: olha, você pode posicionar como liderança dentro dessas sociedades, mas procura não entrar em conflito. Ela pede para não entrar em conflito. Então, é uma semana voltada mais para a parte profissional, é uma semana muito boa para fazer sociedades, é uma semana muito boa também para pedidos de casamento para vocês leoninos, mas também é uma semana de lembrar que você pode liderar sem conflituar, sem entrar em conflito com as pessoas, né? Você tem um poder mediador nesse sentido. É uma semana de mediação, tá? E é onde que esse poder de liderança vai fazer com que você consiga fluir por toda vez que o conflito bater à sua porta esta semana, principalmente na parte do trabalho. Virgem, semana de reviravoltas muito positivas. Semana passada foi uma semana bastante pesada, principalmente na parte do trabalho. E essa semana trazendo uma reviravoltas positivas em relação a isso. Eu sinto para alguns virginianos que é sim o reconhecimento que houve um certo abuso das pessoas ao redor dele, dessa boa vontade virginiana de fazer as coisas, e com isso tendo nem que seja um tapinha nas costas, um muito obrigado, mas isso é o mínimo, tá? É o mínimo de reconhecimento que o virginiano recebe essa semana. Como eu falei, uma semana de reviravoltas extremamente positivas, até mesmo coisas que vocês já estavam dando por perdidas sendo resolvidas de maneira quase mágica. Parte dos relacionamentos muito bom. Ele entra nessa onda dessas reviravoltas positivas, um acertar no própria emoção, colocando as emoções em ordem, emoções sua em relação à pessoa amada, não
a questão dos dois em conjunto. É da sua vida em relação à pessoa amada. Colocando isso em ordem e, obviamente, tudo que se segue a respeito disso vai também sendo colocado em ordem. Trabalho. Só tem uma coisa para falar para vocês, virginianos. Não levem para o lado pessoal. Ponto. Essa é o principal que vocês vão precisar esta semana. Não leve para o lado pessoal. É puramente profissional. Seja profissional. Não leve para o lado pessoal. Como falei, uma semana de reviravoltas positivas. Por que está falando isso? Porque me leva ao que foi dito na semana passada em relação ao seu signo. Então, ele está como resposta para essa semana. Semana passada foi um incêndio e essa semana está um rescaldo. Esse rescaldo, que é o que acontece depois de um incêndio, né? Que fica aquele vaporzinho e ainda está quente, né? Fala assim, olha, o que aconteceu não é para levar para o lado pessoal. Ponto. Só isso. Você vai ver como as coisas vão se abrir imensamente para o seu lado profissional. Librianos, é interessante que quanto mais eu avanço aqui nos signos, mais eu percebo que o foco dessa semana está sendo para as questões pessoais. E aí eu lembro do trânsitos numéricos de setembro, que tem esse foco muito do emocional. Setembro está acabando, mas ainda assim você tem uma energia que lida com esse emocional e as relações do emocional acontecendo para todo mundo. E parece que essa semana está mais focada nisso. Deve ser a primavera. Então vamos lá, Librianos, semana movimentada, semana de bastante ação, semana talvez que gere um tanto quanto uma inquietação ou um sentimento de angústia, aquele sentimento de não ter pertencimento, né? Não consigo colocar minha cabeça no travesseiro para descansar. Vocês vão perceber que a semana vai passar rápido, a semana vai passar muito rápido. A gente vê que na questão dos relacionamentos a gente tem a boca, que é a runa Algis, a runa Ansus, e a runa Ansus falando para nós do tipo, fale, comunique, não deixe para depois o que você pode resolver conversando esta semana. Você não vai ter tempo essa semana muito frenética. Já na parte do trabalho, ele fala assim, calma, semana frenética fora do trabalho, semana aqui mais tranquila, mais calma, relaxa, diminui os ânimos na parte do trabalho. Semana frenética fora do trabalho, semana mais lenta, ou melhor dizendo, menos animada, para não ficar muito animada, muito assim no trabalho. Basicamente isso, tá bom? Até você pode sentir uma certa letargia e por conta desse frenesi de movimentos energéticos fora do trabalho, você pode ficar incomodado com o trabalho que o seu trabalho não está rendendo. Tipo, começa às 7, vai até às 17 e parece que essas 10 horas de trabalho é 24. Aí você sai do trabalho, a noite acabou, o dia já amanheceu. Mais ou menos nesse sentido. Aí a gente chega em Escorpião. Escorpião também, semana mais agitada, semana de muito movimento. Parece que Escorpião e Libra deram a mão para poder ter uma semana bastante rápida, né? No caso de Escorpião, na parte afetiva, crie, pelo menos que está me vindo aqui, crie coisas somente de vocês. É uma semana que está pedindo para que vocês, enquanto casal, enquanto relacionamento, crie coisas mais íntimas, coisas mais de vocês, pequenos segredos que somente vocês sabem, tá? Aumenta o grau de intimidade, mas não é a intimidade do cunho sexual, mas é a intimidade no sentido de conhecer o outro, ou criar somente para vocês dois coisas que sejam próprias do casal, próprias que só vocês dois entendam, piadas internas, códigos, entendeu? Estreitem esses horários, essa semana está pedindo muito isso para vocês de Escorpião. Isso também favorece para quem está iniciando um relacionamento, comece a criar essas pequenas coisas. Trabalho, Escorpião,
segura a língua. Segura a língua. Segura a língua. Segura a língua. Só isso que eu falo para vocês. Tá finalizando o período de Mercúrio retrógrado. A próxima leitura que eu vou fazer dos signos, que já é a leitura mensal, vai ser durante a eleição. E vai ter terminado o Mercúrio retrógrado. Então essa semana todinha ainda vão estar com Mercúrio retrógrado. Então, Escorpião, segura a língua, tá? Segura a língua. Só isso. Sagitário, semana muito boa para vocês do signo de Sagitário. Ela pede o seguinte: cautela, reflexão serão bastante importantes, tá? Eu vejo que para a semana sagitariana é uma semana mais voltada ao trabalho. Então, perceba que talvez seja interessante a formação de grupos da onde você esteja trabalhando. Eu sou sozinho, eu sou autônomo. Você pode formar aliança com outras pessoas que trabalham na mesma coisa que você, ou que não trabalham com as coisas que você faz, mas que podem te favorecer naquilo que você tenha. Por isso é importante a reflexão. Começa a fazer uma revisão interna sobre o que você pode se unir com outras pessoas. Talvez você está deixando de fazer trabalhos colaborativos porque você está agindo de forma impetuosa e impulsiva. E essa semana não é para isso, Sagitário. A dica boa é, antes de fechar qualquer coisa, respire fundo 3 vezes e daí você procura ver se aquilo ali ainda faz sentido. Fez sentido, fecha. Procura fazer acordos com as pessoas, procura coisas que complementem o seu trabalho ou que sejam mesmo da sua área, mas que vão fazer com que a união seja maior do que a soma das partes. Conhece essa expressão? A união sendo maior do que a soma das partes? Pois é justamente isso que você tem que fazer para essa semana, Sagitário. Fazer com que aquilo que você une seja maior do que a soma das coisas individuais. E aí você vai ver que para o trabalho você vai estar próprio para o seu signo. Vai ser uma semana de fogo mesmo, muita atividade, muita coisa de pensamento profundo, como diria a Rei Júlia III, que você vai ter ideias, vão estar pipocando na sua cabeça, mas também atitudes intempestivas. Por isso que a energia da semana é uma energia do tipo: não faça besteira, respire antes de fazer qualquer coisa. Capricórnio, uma semana com dificuldade de posicionamentos emocionais, dificuldade de fluir as coisas, talvez você entrando em conflito com muitas pessoas porque não está conseguindo se expressar emocionalmente direito. Então, atenção a isso. Principalmente a gente, quando olha para a situação no relacionamento, você está voltado muito para o eu. Tá? É uma semana em que o foco da sua atenção nos relacionamentos é você mesmo. Então, toma cuidado para se você não está sufocando o outro somente com a sua presença, né? Fazendo tudo girar em torno de você, como o sol. Parte do trabalho, maravilha. O seu único problema que vai ter mesmo é a questão do relacionamento. Dos relacionamentos é que vai ter muito voltado para a sua própria imagem pessoal e você não conseguindo expressar emocionalmente para com as outras pessoas. Aquário. Nossa senhora, todo mundo está com problema, quase todo mundo está com problema nos relacionamentos ou está com apontamento nos relacionamentos. Vamos lá, Aquário. Semana de bastante movimento. Eu vejo que talvez para muitos aquarianos seja uma semana de mudança no sentido físico, tá? Por exemplo, na parte do trabalho, talvez seja uma mudança para um outro endereço. No sentido pessoal, também mudança no sentido de mudança de endereço. Por quê? Porque quando eu vejo a próxima runa é a runa Hagalaz. E ela vem na parte dos relacionamentos. E Hagalaz está me dizendo que para muitos aquarianos é uma semana de término. E términos complicados, términos não simples, términos com possibilidade muito grande de gerar indignação e gerar aquele término que você não quer ver a pessoa nunca mais pelas próximas 500 encarnações dela, tá? Então, daí vem a primeira runa dizendo, é uma semana de mudança,
mudança no sentido físico. Para outros aquarianos, não é que vai ter término do seu relacionamento, mas ele vai precisar ser reestruturado do zero, tá? E aí é quase como se você tivesse que iniciar uma nova relação. Do ponto de vista do trabalho, é onde que ele está dizendo assim, foca a sua atenção no trabalho, porque no seu relacionamento... Então, no trabalho vai ser onde vai estar o seu ponto de fuga. Eu vejo muito aqui você focado no trabalho para resolver essas questões dos relacionamentos. Também não é... Para outros aquarianos, eu não vejo a situação no relacionamento afetivo, mas eu vejo sociedades sendo desfeitas, tá? E empresas entrando em falência a partir da sua energia pessoal. Bom, chegamos em peixes. Peixes, uma energia muito boa. Essa semana você vai estar colhendo tudo aquilo que você fez nas semanas anteriores. Chega a você coisas boas mesmo, coisas que você achava que já não tinha mais remédio ou jeito de receber, e você recebendo esta semana. Nos relacionamentos, eu vejo que é uma semana tranquila, mas que tem um viés de um crescimento mínimo. Esse crescimento mínimo, na verdade, ele está mostrando que finalmente, depois de um certo tempo desse relacionamento, ele está pronto para ir para um outro estágio. E essa semana ele começa a dar indícios de aprofundamento para um outro estágio. Na parte de trabalho, piscianos, infelizmente, o que as runas têm dito para mim, que não vai ser uma semana recompensadora. Ela é uma semana mais recompensadora no sentido pessoal do trabalho, não. Eu vejo aqui que ainda não tem uma abertura necessária para você ou entrar de volta no campo do trabalho, né? Você ser contratado, ou para aqueles que estão dentro do trabalho, nenhum tipo de abertura para nada. Uma semana mais fechadinha, talvez uma dificuldade de enxergar o que tem que ser feito durante a semana. E fique atento com isso para que você não saia tropeçando e complique mais as suas energias. Bom, é isso. Essa foi a leitura de runas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um gostei. Compartilha com outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Não esquece do sininho, porque o sininho é muito importante para saber quando tem vídeos novos. E eu tenho olhado as minhas estatísticas. Quem tem visto mais os meus vídeos é quem está fora, não está inscrito no meu canal. Quem está inscrito acho que não assinou a notificação e não está recebendo os vídeos, tá bom? Então precisa se inscrever, e se inscrever a partir desse vídeo melhor ainda, que aí o YouTube já manda para outra pessoa e para outra, e para outra, e para outra. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem. Se precisarem, quiserem, se interessarem no jogo das runas para a sua leitura pessoal, meu contato está aqui embaixo.